Nos últimos anos, a inteligência artificial tem se tornado uma das tecnologias mais importantes do nosso tempo. A inteligência artificial é a capacidade de máquinas realizarem tarefas que, normalmente, precisariam de inteligência humana, como aprender, decidir e resolver problemas. Essa tecnologia está mudando tanto as indústrias quanto as áreas criativas. A expansão do uso da inteligência artificial em áreas criativas e industriais é impressionante. Na parte criativa, a IA está sendo usada para fazer música, arte e até escrever textos. No setor industrial, a IA está mudando como as empresas funcionam, automatizando processos e prevendo problemas, o que torna tudo mais eficiente. Agora, vamos falar sobre a propriedade intelectual de forma simples. As propriedades intelectuais são os direitos que protegem as criações de pessoas e empresas, como invenções, obras artísticas e marcas. Proteger a propriedade intelectual é importante porque incentiva a inovação, garantindo que os criadores possam se beneficiar de suas ideias. Existem 4 principais tipos de propriedade intelectual: patentes, direitos autorais, marcas registradas e segredos comerciais. As questões sobre direitos autorais de obras criadas por inteligência artificial, a IA, têm gerado debates profundos e complexos. A principal dúvida é: quem possui os direitos autorais de uma criação feita por IA? O desenvolvedor da IA, o usuário que a utilizou ou a própria IA? Bom, atualmente, na maioria das legislações, os direitos autorais são aplicados apenas a seres humanos, excluindo o sistema de IA de serem reconhecidos como autores. Recentemente, até houve uma discussão do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos, negando o registro de uma obra totalmente gerada por IA, afirmando que uma criação só pode ter proteção de direitos se houver intervenção criativa humana significativa. E ainda que uma IA participe do processo criativo, seria o usuário que interveio e orientou a criação considerado autor, caso sua influência seja significativa. No entanto, alguns defendem que o desenvolvimento da IA poderia ser considerado autor, já que o sistema foi programado para gerar esses conteúdos. Por outro lado, a criação feita pela IA pode ser vista apenas como um resultado da ferramenta utilizada pelo usuário, o que levaria ao crédito autoral a esse usuário, especialmente em produções com alto grau de personalização ou direção humana. A inteligência artificial e a questão da propriedade intelectual. Bom, a ascensão exponencial da inteligência artificial tem levantado profundas reflexões acerca dos limites dessa propriedade intelectual, já que a capacidade das máquinas de gerar soluções inovadoras e criativas, que antes eram restritas à imaginação humana, coloca justamente em xeque os paradigmas tradicionais da nossa legislação de autoria e invenção. Em decorrência disso, a legislação de propriedade intelectual, historicamente concebida para proteger a criação humana, enfrenta justamente o desafio de acomodar a produção autônoma dessa IA, já que a questão central reside em determinar justamente quem detém os direitos sobre a invenção gerada por um sistema artificial. Por consequência disso, a atribuição da autoria a uma entidade não humana levanta questões complexas jurídicas e filosóficas. Afinal, a capacidade da IA de aprender, evoluir e gerar soluções originais desafia a própria noção de invenção como um ato exclusivamente humano. Além disso, a dificuldade em discernir a origem exata de uma ideia gerada por um sistema complexo, como é o da inteligência artificial, dificulta a comprovação da novidade e da atividade inventiva, requisitos esses que são essenciais para a concessão de uma patente. Sendo assim, é essencial que o sistema jurídico se adapte a essa nova realidade, buscando o equilíbrio entre a proteção dos direitos dos inventores humanos e o incentivo à inovação tecnológica. Um exemplo disso, a gente pode citar a criação de um regime jurídico específico para a inovação gerada por a inteligência artificial e que contemple justamente a possibilidade de coautoria entre humanos e máquinas ou a atribuição dos direitos a entidades que desenvolveu essa inteligência artificial. Agora vamos falar um pouco sobre os desafios regulatórios e legislação internacional. Propriedade das criações de inteligência artificial. É uma das questões centrais, ela é quem detém os direitos autorais de uma obra criada por inteligência artificial. As patentes e inovações da inteligência artificial determinam a novidade e a não obviedade de uma invenção de IA. Para fins de concessão de patente, pode ser desafiador. Muitas inovações em IA envolvem algoritmos e processos complexos que podem ser difíceis de patentear. Já a proteção de dados de privacidade, a IA depende fortemente de grandes conjuntos de dados para treinamento e aprendizado, levando preocupações sobre a privacidade e a propriedade dessas informações. Temos também o uso de código de fonte aberta, que muitas tecnologias de inteligência artificial são desenvolvidas utilizando código de fonte aberta, que é livremente acessível e modificável por qualquer pessoa. Isso pode complicar a proteção de propriedade intelectual.
Considerando essas informações, existem algumas abordagens diferentes de cada país. Em primeiro, vamos falar sobre os Estados Unidos. A Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos nega a negligência de um autor, não humano, o que significa que obras criadas por inteligência artificial não são protegidas por direitos autorais. Já no Reino Unido, a legislação britânica considera que o detentor dos direitos autorais de uma obra criada por IA é a pessoa que fez todos os arranjos necessários para a criação do produto final. Temos também Portugal. As obras criadas por inteligência artificial são consideradas de domínio público, o que significa que não são protegidas por direitos autorais. No Brasil, existe uma lei 9.279, que foi criada em 96, que define que as obras intelectuais protegidas devem ser criadas de uma pessoa física, o que leva a discussões sobre a possibilidade de considerar um sistema de inteligência artificial como autor ou titular de direitos exclusivos. Esses desafios e abordagens variadas mostram que ainda há muito a ser discutido e regulado no campo de propriedade intelectual e inteligência artificial.